Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar. Este programa vai para o ar no início do mês de setembro. Sabia que o mês de setembro é considerado em muitos países, e às vezes o Santo Padre até no seu apostolado da oração mundial faz referências a isso, ao mês da Bíblia. Sim, São Jerónimo é celebrado lá para o fim do mês de setembro e por isso, como foi ele que traduziu para a Vulgata, isto é, para a língua do vulgo, que na época era o latim, a Sagrada Escritura, o mês de setembro ficou conhecido em muitos locais como o mês da Bíblia. Ora, a Bíblia é o conjunto dos livros sagrados. Será que nós conhecemos bem a Sagrada Escritura? Há muita gente que nem a sabe manusear, que se nós pedirmos para procurar até os próprios salmos, um determinado profeta, um determinado livro histórico, as pessoas perdem-se. Não têm ainda o à vontade necessário para visitar, para beber daquela sabedoria, porque Deus falou de muitos modos, sim, pelos profetas. Hoje, diz-nos a Epístola aos Hebreus, fala-nos por Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, tanto o Antigo Testamento e sem perder essa referência ao Novo Testamento, é muito importante nós conhecermos a Sagrada Escritura. Uma vez eu lembro-me de ter recebido um grupo de jovens seminaristas que vinha da África e vinha de uma região extremamente pobre. Eles, apesar de conhecer, embora com uma ideia distante, o que seria um geladinho, eles nunca tinham degustado propriamente assim um gelado daqueles cremosos, de fruta, saborosos. Hein? Conheciam quanto muito aquele de palito e havia um ou outro que nem esse alguma vez tinha experimentado. Pois nós não fazemos ideia como alguns seminários, sobretudo da África, vivem com dificuldades. Um sacerdote uma vez contava-me que fez o seu aniversário dentro do seminário e então fizeram uma festa, cantaram e entraram com um bonito presente para o padre. Num prato estava uma laranja. Quando ele viu a laranja, uma laranja, eles até notaram no rosto do sacerdote que ele ficou atrapalhado. Um padre num país habituado a ter tudo quanto é bom, de repente servem-lhe uma laranja. E eles perguntaram: "Oh, senhor padre, não gostou? Era o melhor que tínhamos. Fazíamos questão, fomos ao mercado comprar de modo especial para si." Estamos a ver que num contexto desses, conhecer o que é um geladinho, pois esses jovens experimentaram um gelado, mas um gelado muito bom, um gelado caseiro, cremoso. Eles nunca tinham experimentado aquilo e de repente, quando deram uma boa colherada e sentiram a suavidade, a doçura, a fresquidão que nos oferece um bom geladinho, até parecia que esboçavam um sorriso a cada colherada que davam. Pois tiveram uma experiência do que era um geladinho, do que era um bom sorvete, cremoso, saboroso. Se não conhecessem, por mais que ouvissem falar, se não tivessem a experiência. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós vamos amar, como nós vamos gostar daquilo que nós não conhecemos? Assim é com a Palavra de Deus. Como podemos dizer que amamos a Deus e não procuramos a cada dia aprofundar-nos nas coisas de Deus? Sabiam até, ouvi dizer, não manuseei propriamente, ou se manuseei, nunca li essa parte, que um antigo catecismo dizia que podia constituir pecado mortal
aquele católico que não procurasse aprofundar a sua fé. Não é para menos, porque uma água que está parada, ela não fica eternamente pura. Pelo contrário, depressa ela vai estagnar. Assim é um católico que não procura cada vez aprofundar a sua fé. Se ele não vai à missa, por exemplo, e perde a oportunidade de escutar a palavra de Deus que ali é proclamada do ambão, se ele não pega as Sagradas Escrituras e não sabe manusear a Bíblia, como ele vai amar aquilo que não conhece? Vai estagnar. E tudo o que acaba por estagnar acaba por apodrecer. A Sagrada Escritura tem uma importância enorme. Temos que vê-la como devemos, como um livro que nos ajuda a ter uma experiência, um encontro com Deus a partir da sua palavra. Não vamos procurar a Bíblia como se fosse, por exemplo, um livro científico. O próprio Galileu Galilei escreveu certa vez, numa carta endereçada a uma senhora que ele conhecia, que a Bíblia não nos ensina como funciona o céu, mas ensina como é que vamos para o céu. Então estão a ver, assim como um tratado de ciências, ele não é capaz de dizer como é que nos salvamos, o que é que nós estamos aqui a fazer, para onde nós vamos depois da morte, qual o sentido mais profundo da nossa vida. Não está propriamente chamado a dar uma resposta a todos esses questionamentos. Também não compete à Sagrada Escritura dar uma resposta científica. Por isso não procuremos ler a Sagrada Escritura como se tratasse de um livro científico, de verdades absolutas científicas. Mas devemos procurar a Sagrada Escritura talvez com aquela mesma simplicidade com que muitas das vezes uma Santa Teresinha do Menino Jesus a procurava, fazendo antes uma pequena oração, pedindo ao Senhor que a iluminasse com aquela leitura que ela ia fazer, e depois abria e via então que mensagem o Senhor Deus tinha para ela naquele dia concreto, e lia aquelas palavras com devoção. Pois, dizia Santo Agostinho, que tal como nós devemos ter cuidado com cada uma daquelas partículas onde Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia se faz presente, para, por exemplo, recebendo a comunhão na mão, depois às vezes nem se olha e se calhar até aquelas partículas que ficam na mão vão parar ao chão, quando nós respeitosamente devemos receber a Eucaristia, como manda a Igreja, ou diretamente na boca, ou na mão, pedindo com dignidade, mas com a devida atenção, para não ficarem partículas, para não caírem partículas. Porquê? Porque Deus está em corpo, sangue, alma e divindade ali presente. Então dizia Santo Agostinho que como devemos ter cuidado com as partículas na Eucaristia, devemos ter cuidado com as palavras que nos são transmitidas a partir da palavra de Deus. Sim, para que não se perca. Quem sabe é numa missa, quem sabe é numa leitura que Deus vai falar-nos de modo especial ao nosso coração, com uma palavra que nos vai tocar, que nos vai transformar, que nos vai dar um sentido, uma orientação para a nossa vida. E nós tomamos aquilo com uma tal leviandade que não prestamos atenção. As palavras entraram por um ouvido, como se costuma dizer, e saíram por outro, e não demos uma oportunidade a Deus fazer a sua obra em nós. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, será que temos medo? Quantas vezes os santos não ouviram a palavra de Deus e a partir dessa palavra transformaram a sua vida? Não foi assim que um Santo Antão largou tudo aquilo que tinha recebido, fortunas, deu tudo aos pobres e entregou-se radicalmente a uma vida religiosa, a uma vida exclusivamente para Deus? Será que é esse medo que
que o Senhor nos vai fazer um convite, ao qual nós não queremos, à semelhança de Maria, dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Será esse o nosso medo? Mas esse medo não é legítimo. Esse medo não é bom. O temor de Deus não é ter medo de Deus ou ter medo dos convites que Deus nos tem para fazer. Temer a Deus, que é um dom do Espírito Santo, é amar tanto o Senhor Deus que acaba por se ter medo de desagradar. Como, por exemplo, a uma mãe que se ama tanto e que temos medo de fazer alguma coisa que a deixe extremamente triste. Esse é o temor de Deus. É o medo de entristecer, através dos nossos atos, das nossas atitudes ou das nossas palavras, entristecer a Deus. Agora, ser tementes a Deus não significa com isso temer os projetos de Deus para a nossa vida. Porque a nossa verdadeira felicidade está em quando acolhemos no nosso coração esse projeto que Deus tem para nós. Quando dizemos sim a Deus. E dizer sim a Deus é dizer muitas das vezes não a tudo aquilo que não pertence a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus ajuda-nos a rezar, a palavra de Deus ajuda-nos a meditar, a Igreja convida-nos mesmo à Lectio Divina, à leitura orante da palavra de Deus. Significa não ler banalmente, não passar simplesmente as nossas vistas, mas ler, meditar, rezar, transformar toda a nossa vida. Meu Senhor e meu Deus, a Tua palavra traz-nos um convite. Que eu diga sim, Senhor. Sim à Tua vontade, pois é o que eu rezo no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que eu diga sim a um esforço diário de acompanhar a Tua palavra. Se não for na celebração eucarística, que eu dê uso ao livro, à Bíblia que eu tenho na minha casa. Senhor Deus, que eu tenha tempo para escutar o que Tu tens a dizer ao meu coração. E eu sei que um modo de fazer falar a mim, ao meu interior, à minha alma, é através da Tua palavra, que eu a valorizo hoje e todos os dias da minha vida. Pois, não todos os dias, mas em determinados dias, vamos então ter mais um programa de histórias para pensar e rezar. Até lá, eu conto consigo. Até breve, se Deus quiser.